Oi, gente, tudo bem? Eu sou a professora Regiane Peixoto, do curso de Psicologia. Acho, inclusive, que vocês estão cansados de me ver. E hoje eu estou aqui com dois alunos do curso de Psicologia, a Suzane e o Paulo. E meu papel hoje é só de mediadora. Eu convidei a Suzane e o Paulo para a gente conversar um pouquinho sobre Big Brother e toda essa polêmica que está acontecendo. Então eu queria começar trazendo a discussão um dos pontos que gerou muita comoção recentemente, que foi quando houve a última votação do paredão e a Manu Gavassi justificou o voto dela num dos meninos, dizendo que ela votaria nele por uma questão de sororidade. Paulo, você como homem, você sabe o que é sororidade? Não. Na verdade, ela falou pouco depois, quando acabou todo o paredão, ela falou que só que aí eu olhei e eu, caramba, legal. E eu esqueci. Suzane, o que é sororidade? Certo. A sororidade é o entendimento de que as mulheres precisam se unir, né, em empatia e companheirismo, entendendo que ela sozinha não vai conseguir. E aí quando a Manu ela fala por questão de sororidade, o que ela está dizendo? Que quem sofreu a tentativa ali de opressão, né, foi a Mari, não foi ela. Então, não é porque não foi com ela que ela não vai ser empática. Então, por questão de sororidade é isso. Eu me uno com aquela mulher que sofreu aquela opressão porque eu sei que nós sofremos o mesmo tipo de opressão. Não foi comigo dessa vez, mas pode ser numa outra. E eu vi também algumas polêmicas das pessoas falando de agora quer dizer que porque a gente está falando de sororidade, eu tenho que amar todas as mulheres e eu tenho que passar pano para tudo que a mulher faz. Não, a gente está falando de aliança, a gente está falando de ser empático, de sintonizar com a dificuldade que uma pessoa que é igual a mim. Porque eu sou mulher e eu entendo a dificuldade que uma mulher passa. E eu preciso me conectar com isso. Isso não justifica, por exemplo, eu passar pano num erro dela. Então são duas coisas completamente diferentes. Bom, e o tema da sororidade leva a gente a falar sobre empoderamento. E aí eu acho que é interessante a gente discutir um pouquinho o que é empoderamento, porque se eu não me engano, a Boca Rosa, ela ganhou um título de Girl Power, né? E às vezes a gente confunde esse negócio de empoderamento com questões da estética, por exemplo. Uma mulher empoderada é uma mulher que é bela, que se arruma bem. E não é bem isso, né, Suzane? Exatamente, o empoderamento ele vem de 4 dimensões e esse da estética é um deles, que é a dimensão psicológica, que diz respeito à autoestima. Então a Boca Rosa, me parece que ela é bastante confiante em relação à sua autoestima. Tem o outro que é o econômico, então a Boca Rosa, como uma empreendedora, né, ela representa essa outra dimensão do empoderamento. No entanto, tem outras duas, que daí fica bastante evidente que é o que falta nela na sua atuação no Big Brother. Porque uma delas é a dimensão cognitiva, que diz respeito ao pensamento crítico da realidade. E a gente percebe que a Boca Rosa, ela está ali um pouco, né? Ela tá meio avoada. Justamente, está ali meio voando, ela não consegue problematizar o comportamento, ela não consegue ver problema no que eles estão fazendo. As meninas têm que estar ali o tempo todo educando, né, explicando a ela. E tem outra dimensão, que é a dimensão política, que é o que as meninas estão fazendo, que a Boca Rosa também ainda não consegue fazer, que é de se articular, se mobilizar no coletivo, né? Então são essas 4 dimensões. Então a Boca Rosa ela representa duas, que são importantes, mas também não são suficientes para transformar num grupo oprimido e empoderado. E mais uma vez a gente consegue fazer um link com outro tema que foi muito discutido no dia da última prova do líder, numa conversa que o Babu teve com os meninos, em que ele deu um puxão de orelha e falou: olha, não venham dizer que vocês são feministas, porque não existe homem feminista. Existem homens pró-feminismo, né? Homens pró-feminismo. E aí, Paulo, nesse contexto, sinceramente, tu te consideras um homem pró-feminista ou tu ainda não te percebes envolvido nesse movimento? Eu ainda não me percebo, porque quando aconteceu esse com o Babu, o discurso dele e tudo mais, a gente acaba vendo alguns comentários de várias pessoas, seja no Twitter ou até a Globo, às vezes ela posta uma matéria sobre isso. E aí, em alguns deles tem lá o papel do homem pró-feminista, que é: você não vai gerar conceito, você não vai bater no conceito, você vai basicamente ajudar a difundir o conceito pelo meu local de fala. Igual ele fez com os meninos. Ele não tava tipo: olha, feminismo é isso, isso, isso. Não, escutem.
a gente já passa muito tempo falando e não escutando. E o mais importante disso é de escutar o que as mulheres estão falando, porque elas sabem o que elas querem, elas sabem o que elas precisam. Sim. E aí, eu hoje não me percebo ajudando dessa forma, entendeu? Eu tento me policiar, obrigado. Policiar para não repetir comportamentos que sejam do feitio machista, só que eu ainda me vejo cometendo, mesmo que seja de forma inconsciente. Sim. E aí, é basicamente isso. Se eu pudesse fazer uma autoanálise, uma autocrítica, seria basicamente isso. E é interessante, tu falaste do lugar de fala. Esse é um conceito muito relevante, porque por muito tempo as minorias tiveram as suas pautas defendidas por mediadores. Era um branco falando sobre a negritude, sobre o racismo, era um homem falando sobre dar voz à mulher, quando na verdade a mulher tem a voz dela, ela tem esse lugar de fala. E eu penso que isso está acontecendo no Big Brother, né? Tá, com certeza. Porque uma coisa que você está falando muito, né, que a mulher, ela fala por si só. E aí a Djamila fala sobre a autonomia, né? Nomia, nome, fala. E auto, fala é por si só. Então é você falar por si só. E aí entra também o que já está sendo discutido sobre o lugar de fala. Depois que esse termo foi difundido, foi popularizado, é muito comum a gente ouvir alguém falar assim: ei, você não tem lugar de fala. Todo mundo tem lugar de fala, porque o que é o lugar de fala? Essa localização social. Então é entender, por exemplo, no feminismo, o babu, enquanto homem, ele está no lugar de quem está recebendo opressão ou de quem tem privilégio. Esse privilégio, de qual forma que esse privilégio colabora com a manutenção dessa opressão? Exemplo, as mulheres, elas são silenciadas o tempo todo. Então, se elas são silenciadas, quem silencia? O homem. Então, meu privilégio serve para silenciar as mulheres. Eu sou pró-feminismo, sou um homem pró-feminismo. Como então que eu posso utilizar do meu privilégio para combater essa opressão? Eu me silenciando e deixando essas mulheres falarem. Então, é bem lembrado que o Babu diz: qual é o teu papel no feminismo? Ouvir. E outra coisa também muito importante, o que ele fez com os amigos dele? Não eram amigos, mas com os meninos da casa. Ele senta e começa a falar. Né? Ele fala assim: ei, a gente sempre teve voz. E ele faz um recorte também importante, que é o recorte racial. Sim. Né? Que ele fala do homem branco, né? Que o sistema ele foi pensado pelo e para o homem branco. Né? E aí ele diz: então, é hora de a gente parar para ouvir. E aí o Lucas, ele diz assim: ah, mas nós fomos para a guerra. Aí ele diz assim: ok, as mulheres poderiam não estar na linha de frente, mas elas estavam o tempo todo ali. As enfermeiras eram mulheres. Quando os homens saem, quem vira chefe de casa são as mulheres. Quem passa a trabalhar na indústria são as mulheres. Quem mantém aquela sociedade são as mulheres. E o Babu fala isso. Sim. Então, assim, e aí tem uma discussão que diz assim, que às vezes tem um homem que chega no movimento feminista e ele quer falar, ele quer pegar o microfone e ele quer falar. Poxa, assim é bacana, assim é massa tu fazer isso. Mas e na tua rodinha de amigos? Entender que por mais que você tenha bastante conceito, que foi muito legal que tu falou, que o papel do homem não é ali de produzir teoria. Mas que você tenha bastante conhecimento, é interessante se apropriar da causa. No momento que tu fala, veja bem, se eu falo numa situação em que eu, enquanto homem, sempre falei e a mulher sempre ouviu, e eu estou naquele movimento querendo empoderá-la, no momento que eu pego o microfone e eu falo, eu não estou fazendo a manutenção desse sistema opressor. Então, por mais que eu tenha muito conhecimento, é importante silenciar e ouvir o que ela está dizendo, né? Dentro dessa discussão tem um conceito interessante que é o de men-interrupting, que é de o homem interromper a fala da mulher. Então existem muitas situações em que as mulheres estão falando e o homem chega e diz assim: olha, mas sobre isso eu sei tal coisa. E normalmente a mulher se cala, porque ao homem é dado o poder de falar e de silenciar. E a mulher se cala de uma forma até inconsciente, sem perceber que ali ela está tendo a voz dela calada. Então existem vários conceitos aí, se vocês forem pesquisar, bem interessantes, que permitem a gente olhar para esses comportamentos de uma forma que a gente não tem o costume de olhar. Lá dentro do programa eu percebo muito mais uma questão relacionada às mulheres, a masculinidade deles, tipo, afetando de forma realmente tóxica as mulheres. Por exemplo, essa questão da Mari, o que aconteceu com a Mari. Gente, isso foi algo horrível. A gente não poder de atrapalhar o relacionamento de uma pessoa. No final das contas, se a gente for usar uma palavra para resumir
tudo que a gente gostaria de ver no Big Brother, eu acho que seria a palavra empatia. E aí vem a última fala do Thiago Leifert, né, no discurso de eliminação, em que ele tentou fazer uma análise da perspectiva dos homens e foi mais uma vez julgado pelo público como passando pano. E eu acho que a gente precisa exercitar um pouquinho essa noção de que a gente julga muitas pessoas, a gente cobra muito delas um comportamento modelo, que o próprio comportamento de julgar se torna incompatível. Ou seja, eu quero ver empatia no Big Brother, eu quero ver as pessoas se respeitando, mas quando eu vejo algo que me desagrada, eu ofendo, eu lincho virtualmente, que foi o termo que o Thiago Leifert trouxe, né? Eu quero encerrar com uma fala do Babu, que eu não sei se eu vou conseguir citar, né, na íntegra, mas ele disse que em certas situações de guerra, né, entre estar certo ou errado, o mais importante é a gente ter paz, é a gente conseguir estabelecer relações que sejam saudáveis. E a gente não vai poder eliminar as pessoas da nossa vida, da nossa sociedade, como a gente elimina do Big Brother. A gente vai ter que continuar convivendo com elas. E se elas vão ter que continuar na nossa convivência, que nós sejamos também facilitadores de mudança. Para isso a gente precisa ser empático, a gente precisa também entender e acolher, sem justificar, sem passar pano, tá?